Olá, eu sou o Guilherme, consultor do Sistema AgroSlim, que é uma ferramenta de gestão do agronegócio. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês o aplicativo coletor AgroSlim, onde a gente pode coletar as informações no campo das atividades que estão sendo realizadas pelos funcionários. Bom, esse é o coletor AgroSlim. Ele é uma ferramenta que ela pode ser utilizada offline, então ela não precisa de ser conectada com a internet para sua utilização. Aqui é a tela principal, onde a gente tem as opções de fazer os apontamentos manuais, mecanizados e as saídas de estoque. Então vamos conferir como que se utiliza cada funcionalidade. Então, vindo na primeira opção de apontamento manual, o aplicativo oferece 3 opções: de apontamento de mão de obra individual, apontamento de mão de obra coletivo e copiar o último ponto. No apontamento de mão de obra individual, a gente vai conseguir apontar as informações individuais de cada funcionário. Então aqui a gente pode coletar e informar para o aplicativo qual dia que está sendo realizada a atividade, a operação, em qual fazenda foi realizada a operação, qual é a turma, que é um agrupamento dos funcionários, qual funcionário realizou a atividade, qual é a atividade em si, a operação, né? Então, vamos colocar aqui uma adubação, qual foi o local, né, a lavoura que foi feita a atividade, e aí a gente já salva as informações, tá? Então aqui eu já lancei uma atividade manual individual do funcionário. A segunda opção que a gente tem nos apontamentos manuais é o apontamento de mão de obra coletivo, tá? Nele a gente pode apontar, por exemplo, quando está sendo realizada uma desbrota, uma atividade onde vários funcionários estão realizando a mesma atividade nos mesmos locais, a gente pode informar todos de uma única vez para facilitar ali os lançamentos pelo usuário. Então, abrindo aqui apontamento de mão de obra coletivo, a gente informa a data que foi realizada a atividade, a fazenda, depois qual foi a turma que fez a atividade e o funcionário. Na hora de selecionar o funcionário, a gente já pode selecionar mais de um, porque é um apontamento de mão de obra coletivo. A gente dá o OK, depois a gente informa a atividade, a gente pode buscar pelo nome da atividade. Então, vou colocar aqui desbrota. Depois, qual seria o local da atividade e a produção. Nesse caso, a gente pode ter um controle de produção tanto das atividades de colheita quanto de atividades que a gente quer controlar a produção. Nesse caso da desbrota, a gente está querendo controlar a produção de quantos pés foram desbrotados. Então, vou colocar aqui um número só para a gente seguir e salva. Então, aqui eu dei o segundo exemplo, que foi de apontamento de mão de obra coletivo, e a gente tem uma última opção dentro da funcionalidade de apontamento manual, que seria copiar o último ponto. Essa função, ela facilita ali para quando a gente quer somente trocar o funcionário da atividade. Então, ele traz as últimas informações do último apontamento realizado. Nesse caso, eu fiz desbrota na área 2, então a gente pode mudar somente o funcionário e colocar qual seria. Colocar produção. E salva o apontamento. Aí ele dá a opção novamente de copiar o último ponto, mas a gente vai voltar porque não vai continuar fazendo essa opção. Então, essas são as funções do apontamento manual, tá? Agora vamos voltar na tela principal, que a gente já pode ver os apontamentos mecanizados. Então aqui, em apontamento mecanizado, que é a segunda opção dentro da tela principal, a gente informa qual seria a data da atividade, qual é a fazenda que está sendo realizada a atividade mecanizada, qual é o funcionário que fez a atividade, nesse caso o tratorista, tá? Então a gente vai selecionar o tratorista, qual a atividade em si e depois qual o equipamento. Então a gente pode colocar aqui um trator, depois qual foi o local realizado da atividade, tá? E aí a última etapa a gente pode selecionar aqui o ano agrícola e depois a gente informa o orímetro da máquina, que é uma funcionalidade que o sistema AgroSlim também controla, tá? A gente consegue controlar o orímetro da máquina. Então aqui a gente coloca só o orímetro inicial, porque o orímetro final, porque o inicial ele é controlado, tá? Pelo sistema. Então a gente vai colocar aqui qual foi a hora que ele terminou aquela atividade. Então vamos colocar um exemplo. Ele dá a quantidade total de horas trabalhadas. E se foi utilizado algum implemento na atividade mecanizada, a gente pode também informar aqui na linha de implemento, tá? Salvamos. E aí agora a gente já pode ver a última opção, que seria as saídas de estoque, tá? Então, dentro aqui das opções de saída de estoque,
a gente tem outras funcionalidades, então a gente pode dar saída de estoque para a lavoura, né, que a maioria da movimentação do estoque é para a lavoura. A gente pode dar saída do estoque para a localização, então algum produto que a gente deu baixa para um local não produtivo, né? E aí a gente pode dar saída para equipamento, alguma peça, algum filtro ou lubrificante que foi utilizado no equipamento e você controla no estoque. Podemos também dar saída de combustível pelo coletor. E a última opção é saída de estoque para o funcionário, né, que seriam os equipamentos de proteção individual, o EPI. Então vamos iniciar pela saída de estoque para a lavoura para a gente ver como que funciona. Então sempre informamos a data, depois qual foi o local realizado a baixa de insumo, vou colocar aqui o local, em qual atividade foi utilizado esse insumo, depois a gente informa já o insumo em si que foi utilizado, então vou colocar aqui um adubo só como exemplo, depois selecionamos aqui a fazenda e por último a gente coloca a quantidade de produto que foi utilizado, tá? O sistema ainda mostra qual é a quantidade que a gente tem em estoque conforme foram efetuadas as entradas, tá? E aí a gente salva e efetuamos a saída do estoque para a lavoura, tá? De um insumo fertilizante para a lavoura. Agora eu vou mostrar a segunda opção de saída de estoque que a gente tem dentro do coletor, que seria a saída de estoque para localização. Então vou abrir aqui um exemplo. Saída de estoque para localização, a gente pode dar saída de lona para o terreiro, então são várias opções que a gente pode dar saída para o local não produtivo. Então vamos colocar aqui, por exemplo, um administrativo para me dar só um exemplo e passar aqui pela função. Então vou dar saída aqui de um produto que eu tenho em estoque, vou colocar a quantidade de 5, ok? 5 litros. Aqui embaixo ele sempre traz o principal ano agrícola movimentado, tá? É importante a gente alterar o ano agrícola, porque toda apuração de custo é feita através do ano agrícola. Então aqui a gente preencheu as informações, clique em salvar, ele salvou a informação da saída de estoque. Depois a gente tem aqui saída de estoque para equipamento. Aqui já seria alguma saída de peça do estoque, de filtro ou lubrificante direto para o equipamento. Então vamos ver aqui saída de estoque para equipamento. Selecionamos aqui a data, depois qual seria o equipamento que a gente vai efetuar a baixa daquele produto do estoque. Vou colocar aqui um equipamento. Qual seria o produto que a gente vai dar saída? Vou colocar um filtro de lubrificante. E qual a quantidade? Tá? Salvamos e já efetuamos a saída de estoque para equipamento. Tá? A penúltima opção que a gente tem dentro das movimentações do estoque seria a saída de estoque para combustível. Tá? Aqui a gente já pode dar baixa de óleo diesel, de gasolina, caso controle no estoque, para os equipamentos. Então pode ser realizado também o abastecimento dos combustíveis através do coletor. Então abrindo aqui a função, a gente sempre escolhe a data, depois qual seria o equipamento, vou colocar aqui um trator, qual é o combustível que a gente está efetuando a baixa para ele, de qual depósito vai sair e a quantidade. Ele já mostra ali na tela para a gente o saldo e eu dou a saída da quantidade que foi abastecido no equipamento, tá? Então ele mostra aqui o saldo, por último ano agrícola, e a gente salvou aqui o abastecimento de combustível para o equipamento. Por último, a gente tem a opção de efetuar a saída de estoque para o funcionário, que são os equipamentos de proteção individual, os EPIs, que são entregues. Então aqui abrindo essa função, a gente escolhe qual seria a data que foi feita a entrega daquele produto, qual funcionário recebeu, qual é o equipamento de proteção individual e qual a quantidade que a gente fez a entrega para o funcionário. Tá? Ele mostra o saldo que a gente tem em estoque, clicamos em salvar e aí eu já passei por todas as opções da saída de estoque, tá? Das movimentações do estoque. Feito toda a movimentação no coletor, ao chegar no escritório com uma conexão com a internet, o funcionário pode descarregar as informações e sincronizar com o sistema AgroSlim. Então aqui no canto superior esquerdo a gente tem os 3 pontinhos que clicando nele a gente pode conferir as informações de apontamentos de mão de obra individual, apontamento mecanizado e as saídas de estoque. E após essa conferência que é realizada diretamente no coletor, a gente vai sincronizar as informações. Então eu clico em sincronizar e o sistema descarrega as informações direto para o sistema no computador.